Mulheres, apenas façam e não fica hesitante, não fica com medo não, porque eu sei que é difícil, não é fácil, eu também passei por isso, mas vocês vão conseguir com a orientação certa, com constância, com dedicação. Eu consegui, vocês também podem conseguir. Então, aproveitem essa oportunidade, porque eu passei 6 anos da minha vida nessa situação de tremenda tristeza, de dor, de angústia, de desesperança e finalmente eu consegui a minha liberdade aí, a minha chave mestra em 2 meses e eu acredito que todos vocês têm potencial também para alcançar isso e vocês vão ver como a vida de vocês vão melhorar completamente, o psicológico, autoestima, como vocês vão se sentir novas pessoas, mais confiantes, mais determinadas. Assim, eu desejo do fundo do coração que vocês não percam essa oportunidade de estar realizando aí esse grande sonho que é ter essa libertação, que é virar essa chave. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, gente querida. Coisa boa ter vocês por aqui. Mais um episódio do Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje a gente está aqui com a Tainara, que recém terminou o chave mestra e tem muita coisa boa, muita novidade para contar. Fico muito feliz sempre quando elas topam, com todas topam, né? Acho que topam vir para mostrar essa história e falar sobre essa história. Porque quem passa pelo processo, a Tainara vai poder falar isso melhor, quem passa pelo processo, quem começa inclusive a trabalhar dentro dessa proposta do programa Chave Mestra, entende como esses podcasts, como essas histórias são tão importantes para poder dar força para continuar, dar força para poder ver que de fato tem uma luz no final do túnel e de fato ela pode também ficar livre de um tormento que às vezes acompanha há anos, né? Então, eu acho que essas histórias, elas, além de serem muito carregadas, não só de emoção, é claro, que a gente está contando uma história de vida, mas muito também de simbolismo do que é possível conquistar e de como isso pode ser possível para todas as pessoas que sofrem com a mesma questão. Então, muito bem-vinda, dona Tainara, coisa boa receber você aqui. Que bom que você topou estar aqui com a gente para gravar a sua história e eu estou muito feliz em poder estar aqui ouvindo você. Tá tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tainara, fala comigo da onde, meu amor? De que estado você é? Eu sou de Minas Gerais, Tainara vem de Minas Gerais e quantos anos você tem? tenho 26 anos, Você trabalha com o quê? eu sou auxiliar de escritório. Tudo bem. Você vê como é que são, eu acho uma das coisas que eu acho mais ricas dentro do programa é que a gente tem mulheres de todas as faixas etárias, mulheres com de vários estados e cidades diferentes do Brasil, e às vezes até fora também do Brasil, mulheres de diferentes níveis culturais, nível socioeconômico, de histórias de vida. É tão rica a história desse programa, o que me mostra também como essa dificuldade que vocês enfrentam, que é o vaginismo, ela é cruelmente democrática, ou seja, ela não escolhe quem ela vai afetar, ela simplesmente afeta. Conta um pouco pra gente, meu bem, como foi o início da tua história. Você tem 26 anos, 26, não é isso? 26? 28, Isso, 26? 26. 26 anos, e você começou as suas primeiras tentativas sexuais, você tinha quantos anos? Bom, eu me casei virgem e eu me casei Uhum. aos 20 anos. E 20 anos, com logo na 6 primeira anos. tentativa mesmo, já não consegui, né, a tentativa da penetração. Então, foi logo na primeira tentativa, nas primeiras tentativas você não conseguia começar nada, nem deixar entrar nem um cadinho. Isso, não, eu sentia muita dor, era uma dor insuportável que eu não entendia por que que
para mim, né, deveria ser natural, né. A gente é ensinado assim, a gente vê, é sempre muito romantizado, né, o sexo, então para mim iria ser natural, mas infelizmente não foi e foi um baque, tanto, no emocional, quanto na minha vida amorosa, no meu relacionamento, afetou, assim, muito minha Uhum. autoestima, né, meu casamento que estava logo no comecinho, mas enfim, foi assim que começou. Você, a época, quando tudo começou, a gente está falando de 6 anos atrás, né? A época você chegou a buscar ajuda de alguma forma? Você tentou buscar alguma explicação? Procurou algum médico? O que que você fez na época? Logo após, né, as tentativas frustradas, né, não estava dando certo, eu com muito custo, porque eu sempre fui muito tímida, então eu sempre tive muita dificuldade, assim, de me abrir para certos assuntos. E para mim, ir no ginecologista e explicar aquilo era um motivo, assim, de vergonha tremenda, e foi muito difícil para mim aceitar e buscar um profissional. Mas com 1 ano de casada, mais ou menos, eu procurei a ginecologista e falei com ela da minha dificuldade, que eu não conseguia, não conseguia ter a relação sexual com penetração, que eu sentia muita dor. Infelizmente não fui bem acolhida, né, a profissional que me atendeu, ela não teve muita ética comigo, ela simplesmente lidou com isso como se fosse falta de interesse, falta, de vontade mesmo, de desejo. Inclusive ela me passou para mim usar um tubo de hidratante, que era bom, era um hidratante que tinha um aplicadorzinho e tinha que Sim, inserir na sim, vagina, no sim. canal, e assim, foi uma tortura, foi torturante, usar aquilo, mas eu usei, foi difícil, doeu, mas eu usei e mesmo assim não consegui, ter a minha vida sexual resolvida. Sim, até porque isso eu acho que é uma questão muito importante de pontuar, sabe? Porque tem muita gente que está escutando agora você falando, e eu tenho certeza que está se identificando com isso também. E eu vou te falar por quê. Porque, normalmente, quando vocês chegam para o ginecologista para buscar ajuda, vocês costumam chegar com a dificuldade sexual. Então, vocês falam para o ginecologista que vocês têm uma dificuldade para permitir a penetração vaginal na hora do sexo. Vocês estão tentando, não estão conseguindo, que vocês sentem muita dor ou que tem alguma coisa ali que parece que impede a relação sexual acontecer, né? Habitualmente, as outras práticas sexuais, como sexo oral, a masturbação, às vezes rola bem, e é uma coisa que para vocês não é o problema, confere comigo? E Né? Rola bem, a mulher gosta da prática que não é penetrativa, mas quando chega no momento da penetração, ela trava, e aí, tentando a penetração travada, ela sente dor, que é o que acontecia com você. Né? E acontece com muitas mulheres que sofrem com o mesmo problema. Só que na hora que vocês vão para o ginecologista ou para outro profissional, vocês costumam falar sobre a dificuldade sexual. E aí, quando o ginecologista, erroneamente, como aconteceu com você, acontece com muitas outras, infelizmente, da mesma forma, fala que o problema é lubrificação, que o problema é hidratação, que precisa usar mais lubrificante, ou precisa caprichar mais nas preliminares, enfim. E te dá, por exemplo, como aconteceu, orienta um hidratante vaginal e que precisa também ter a introdução de objeto, para quem nunca introduziu um objeto na vida, ou para quem nunca introduziu um dedo na vida, né? Eu acho que vai por aí, né? Quem nunca introduziu nada na vida dentro da vagina, vai ser muito complicado também, muito complicado. Vai ficar muito penoso, como você mesma colocou. Você foi tentar introduzir o hidratante para ver se isso te ajudava em alguma coisa, mas foi uma tortura você tentar introduzir ou conseguir introduzir aquele caninho, né? Aquele tubinho, concorda? nossa, foi não gosto nem de lembrar, porque realmente, às vezes se eu tivesse pensado melhor, né, mas eu não entendia, né, na época. Para mim eu só queria uma solução, e no desespero a gente tenta tudo que nos é apresentado. Olha só, mas olha só que coisa, né? Claro que hoje você está numa outra realidade. Hoje você já aprendeu que é necessário adquirir outras habilidades com você, né? Para depois deixar objetos e depois permitir o sexo. Hoje você já entendeu isso, você já está treinada nisso. Agora, quem está Hum. começando, não tem como ter esse raciocínio, Tainara. É isso que a gente está falando, sabe? Não dá nem para exigir
que você, naquele momento, tivesse esse raciocínio. Porque naquele momento o que você precisa é a sua situação resolvida, né? Quem hoje tiver a oportunidade de escutar a gente, e escutar o que você está falando, e está escutando o que a gente está conversando aqui, talvez pare para pensar sobre isso. Fala, peraí, eu acho que, né, tem razão. Porque a minha dificuldade é sexual, mas eu também tenho dificuldade com outras coisas. Eu também não consigo botar meu dedo, eu também não consigo botar um tubinho de creme vaginal, eu também não consigo colocar um absorvente interno, eu também tenho dificuldades com outras partes da penetração. E aí a gente começa a entender que esse conjuntinho precisa estar bem, funcionando bem, com tudo NNC, nós já vamos falar sobre a zona NNC, né? Para que você possa ter essa relação sexual que você tanto a pessoa deseja, né? Então, você naquela época, não tinha nem como você raciocinar sobre isso, cara. Você não tinha como, porque você estava querendo uma explicação porque você sequer conseguiu se escutar, né? Nossa, e essa experiência foi muito ruim, eu acho que me atrasou muito, até porque eu falei tem 6 anos que eu estava vivendo, né, esse dilema, mesmo passando esse 1 ano, né, depois que eu procurei essa ajuda racional, eu fiquei muito desmotivada, fiquei muito constrangida e, bom, desanimei completamente a procurar outro profissional, porque eu ficava com medo de passar por algum constrangimento novamente, alguma humilhação, porque além disso, ela ainda falou algumas coisas a respeito de perder o marido, se não conseguisse logo. É aquilo. Foi É muito bem triste. traumático para mim. Nossa, foi Sim. muito traumático. E então, isso me desanimou completamente, eu tinha muita vergonha e com o passar do tempo, meu marido continuava, falando comigo, conversando comigo a respeito de procurar um tratamento, procurar uma solução, e foi aí que ele ouviu falar sobre o vaginismo, e ele começou a mandar algumas informações para mim, mas eu já estava tão fechada que eu não conseguia nem na minha ignorância, eu não conseguia nem, aceitar as informações que ele me mandava, né, que realmente poderia ser vaginismo. Eu ficava, nossa, não conseguia aceitar. Mas com o tempo, né, com o tempo veio o desespero, porque é realmente é um sufoco, né, ninguém devia passar, mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa vida. Com o tempo eu fui, percebendo, né, caindo em mim que eu precisava arrumar uma solução, porque não era só sobre o meu casamento, era sobre mim também, sobre eu como mulher, eu precisava vencer. E um belo dia eu achei um anúncio seu, foi no YouTube ou no Instagram, e aí falando um pouco sobre o vaginismo, eu falei assim: "Espera aí, mas eu me identifico muito com esses sintomas, isso aqui tá me soando muito familiar", e aí eu resolvi, participar da maratona, preenchi o questionário e descobri que eu estava com, vaginismo primário severo. Uhum. E aí eu ingressei na maratona e fiz os 3 dias, né, foi aí que eu entendi mais ou menos como que era. Isso foi em a maratona de junho, né, que você participou? Foi de Foi junho? junho, Junho desse ano, 2024, né? Junho de agora, foi. há pouquíssimo tempo atrás, 3 meses atrás. Uhum. Eh, Foi na maratona de junho, eu participei dos 3 dias gratuitos, né, e tudo que ia falando eu já ia me identificando, e a interação também no chat, as meninas, explanando, né, algumas experiências que elas tiveram, que eu me identificava muito, e aí eu vi que era realmente o que eu estava procurando, né, a ajuda de um profissional qualificado, alguém que entendido o assunto, que poderia me ajudar da forma correta, e algo que me chamou muito, muito a atenção foi a questão de quando você estava explicando, você falou assim que a gente iria fazer o tratamento através dos nossos próprios dedos e, através dos nossos próprios dedos, então seria nós mesmos, é uma jornada, né, de autoconhecimento, de descobertas e de uma forma que não era erótica. Que não entrava na minha cabeça como algo assim, poderia não ser erótico, para mim só tinha como ser erótico. Mas não, mas eu descobri que é muito mais do que é muito sobre o autoconhecimento e é isso. Esse discurso essa fala que eu gosto muito dessa fala, né, que eu trago, eu acho que vocês se identificam muito, que é assim, tocar a sua vagina tem que ser tão natural como você toca seu nariz, a sua boca, a sua orelha. Você vai tocar o seu nariz eroticamente? Você pode até tocar seu nariz eroticamente, mas não necessariamente. Você pode tocar a sua orelha também de forma que não seja erótica. A sua boca você pode tocar sem ser erótica, mas você pode erotizar tudo isso, claro.
Mas você pode tocar todo o seu corpo sem nada erótico. Por que a vagina tem que ser só erótica? Porque a vagina, na verdade, para a gente, quando a gente é educada, a gente está falando de uma coisa lá de trás, né? Quando a gente é educada, toda a nossa história de educação, a gente está falando de educação familiar mesmo, do que a gente recebe de informação, do nosso ambiente que a gente vive, né, de quem está à nossa volta. Então, tudo isso acaba interferindo nessa nossa construção de conhecimentos, né? De conhecimentos principalmente sobre o nosso corpo. E aí, isso também inclui a parte sexual. Só que hoje a ideia de ensinar, e a gente está falando de educação, né? A ideia, quando a gente fala educação sexual, parece que remete especificamente à educação erótica. Só que não, né? A educação sexual, ela também tem um lado não erótico, e aí quando a gente está falando de corpo, muito importante e fundamental, para que a gente possa entender como é que esse corpo funciona. Aí sim, para o dia que a gente quiser usufruir eroticamente dele, a gente tem a condição e sentimento de capacidade o suficiente para dizer, agora, vamos embora. Né? Agora vamos trabalhar esse conhecimento de outro jeito. Porque se a gente começa direto ao aprendizado erótico, completamente ignorante sobre aspectos básicos do nosso corpo, que não tem nada de erótico, mas que a gente precisa conhecer para entender como é que é, a gente pode sair atrás, né? A gente sai perdendo. A gente não vai sair lá na frente como a gente poderia sair, né? Então a gente vai acabar tendo um atraso nesse nosso aprendizado, eu diria. E também na forma como a gente vai se relacionar com o outro, principalmente na superação do medo, que é o que a gente está falando aqui. O medo, o que move o vaginismo, e que a Tainara está trazendo aqui, o que move o vaginismo é o medo. É o medo que faz tudo isso acontecer. É o medo, e aí vamos botar tudo que é sentimento ruim na conta do medo, né? Medo, agonia, gastura, nervoso, a própria ansiedade, o medo de sentir alguma coisa que possa fazer mal a você. Então, aí, medo, o que não falta para quem sofre com vaginismo é medo. Ave Maria. Tem medo de tudo quanto é jeito, tudo quanto é sorte, né? Então, assim, os pensamentos de antecipação da situação que é o que a gente está falando. Aliás, Tainara é uma pessoa que é ansiosa, Tainara, confessa. Desculpa, cortou. Você é uma pessoa ansiosa? Muito ansiosa. Pois é. Então, assim, Controladora. ou característica típica de muitas que sofrem com a questão, que é exatamente a ansiedade antecipatória. Já imagina que a coisa não vai dar boa como poderia dar, que a coisa vai para um lugar ruim, e aí eu brinco, né, dizendo, eu brinco de uma forma suave, eu diria, porque eu sei que isso é verdadeiro, né? Isso está longe de ser uma brincadeira. Porém, quando a gente fala em pensamento antecipatório, eu brinco dizendo, se a antecipação fosse bom, a gente anteciparia que a gente está lá no iate, tomando um espumante, no meio do Mar do Caribe, assim, é uma maravilha. Mas a gente não, ganhando a loteria, mas a gente não antecipa essas coisas. Normalmente a gente antecipa coisa ruim. A mente coloca a gente sempre no lugar de fracasso, não vai conseguir, vai dar errado, de que você vai sentir dor, de que tudo vai ser ruim. Então, ela vai sempre te colocar nesse lugar, né? A mente que antecipa com sofrimento, que é o que a gente está falando, né? Então, assim, o que move o vaginismo é exatamente essa antecipação de que a coisa será novamente um fracasso, novamente frustrada e novamente problemática. É isso que faz o ciclo da engrenagem girar. É exatamente esse pensamento. E aí, na hora que esse pensamento aparece e a mulher vai para uma relação sexual com esse pensamento, o que acontece? Ela trava. E aí ela tenta penetrar, ela sente dor e reforça para a mente que isso é verdadeiro. É assim que o ciclo funciona, né? Então, quando a gente consegue romper esse ciclo, e a chave da ruptura desse é a superação do medo, a gente consegue aí sim fazer com que a mulher se liberte, né? E aí, quando a gente está falando de superação de medo, a gente tem que olhar para o medo para todos os lugares onde ele está presente, gente. Não adianta olhar para o medo só na hora do sexo. Não adianta olhar para o medo só do pênis ou só de um vibrador que vocês queiram usar no sexo, se a parceria não for masculina, por exemplo, ou qualquer prática penetrativa sexual. Não dá só para olhar para o sexo na hora do medo. A gente tem que olhar para o medo em outras áreas que ele também está presente, principalmente nesse medinho que todas vocês aí que ainda estão escutando a gente falar carregam. 99,9999% de vocês carrega esse medo e precisa ser superado, que é o medo mesmo. É o medo de botar esse dedo dentro da vagina, é o medo de movimentar esses dois dedos dentro da vagina, é o medo de se imaginar fazendo esses movimentos que arrepia tudo, só de imaginar. Ui, Jesus!
Não era isso que acontecia com a Tainara no começo, Tainara? Fala. Nossa, o medo acho que é o fator crucial. Ele é o problema, é o medo, definitivamente. E o fato das tentativas serem frustradas, como já tinha tentado algumas vezes e não tinha conseguido, eu só ficava mais ansiosa. É isso, do pensamento antecipatório. Eu ficava pensando, nossa, na próxima não vai dar de novo, não vou conseguir de novo, vai doer de novo. E vira um ciclo sem fim. Nossa, e eu tinha muito medo. Teve algumas vezes que a minhas pernas, assim, elas ficavam todas tremendo, tremendo, mas tremendo forte, sabe? É uma coisa, assim, incontrolável, de tanto, assim, parece que a gente trava a musculatura ali com medo de qualquer coisa tocar, encostar, tentar entrar e, o medo é um fator principal. Tem que superar o medo, porque senão não dá certo. Pois é. Só que para superar o medo na hora da relação, a gente precisa de uma ordem, né? A gente precisa a ordem de superação de medo. E para quem tem esse medo inicial, que é esse medo com o próprio corpo, de botar o seu próprio dedo dentro da vagina, eu não tenho dúvida que esse é o primeiro medo que precisa ser trabalhado. Porque é esse medo que vai piorar toda a sua situação. Porque se você tem medo, aí eu falo para você que está me escutando agora, está escutando o meu papo com a Tainara aqui, que se você tem medo de botar o seu próprio dedo, seu dedo, não é de ninguém, é o seu dedo dentro da sua própria vagina, tem medo de movimentar dois dedos dentro da vagina, tem medo de sentir como é o seu órgão internamente, esse medo mina toda a sua capacidade, todo o seu sentimento de capacidade de estar com quem você quer. Porque se você que é sua dona não consegue se tocar, como é que você vai deixar outra pessoa entrar aí dentro, gente? Só parar a pensar um pouquinho no raciocínio. E é exatamente isso que não só a Tainara, mas todas as que estão dentro do programa Chave Mestra treinam. Treinam com superar este medo primitivo, esse primeiro medo que praticamente todas vocês carregam. E é a partir dessa superação que a gente abre as portas para outras superações. Mas você não pode ter dúvida sobre você. E é exatamente essa proposta que eu trago lá no programa que a Tainara completou em menos de 2 meses, não foi, dona Tainara? Foram 8 semanas e para Ó, mim foi muito rápido, um resultado muito rápido. Eu até cheguei a comentar antes lá no Chave Mestre, antes de começar o programa, eu fiquei naquela antecipação, né? Ai, quanto tempo será que eu vou terminar? O resultado é individual, né? Depende do esforço, da dedicação de cada uma e também do corpo, vai da cabeça, né, do psicológico, cada pessoa passa por situações diferentes. Então, eu ficava muito ansiosa, assim, ai, quanto tempo será que eu vou terminar esse programa? Mas foi muito rápido, eu fiquei, nossa, muito feliz, não tenho palavras. Eu realmente, eu fiquei orgulhosa de mim, eu fiquei excitada mesmo com o meu resultado. mas é exatamente isso, sim. Quando você começa, olha só, quando você começa a perceber que você pode, e primeiro você precisa poder com você. E se você nunca imaginou que você pudesse fazer aquilo, na hora que você consegue fazer, porque você tem uma orientação para vencer esse medo e você segue essa orientação e você consegue ver o resultado acontecer, é natural que você se empolgue. É natural que você fique literalmente excitada, não do ponto de vista erótico, se ficar tudo bem também, mas excitada de continuar, ou seja, de se estimular a fazer, porque você vê o resultado chegando, você vê a conquista acontecendo, porque na hora que você está praticando com o foco que você precisa, e você bem falou, cada mulher terá uma história diferente, cada pessoa terá uma história com o seu próprio corpo diferente, a gente também precisa respeitar isso, mas a metodologia ela é pensada exatamente para poder ajudar a ter uma linha, tipo uma linha mestra, né, que você possa seguir, que você possa seguir um caminho, e que se você tiver dificuldade para seguir aquele caminho, porque obviamente isso não é uma fórmula de matemática e nem uma receita de bolo que vai servir para todo mundo igual, né? Mas na hora que você segue aquela linha mestra e você tem a oportunidade de entender aonde está a sua dificuldade, se você tem um profissional ali disponível para te ajudar. Essa é a diferença de um manual, em que você compra um manual, como vencer em 10 etapas, e você ter alguém para te orientar naquilo que você está fazendo. Essa é a diferença. E te ajudar a superar dificuldades. Porque na hora que você encontra alguma, você não está conseguindo superar, o profissional responsável pelo seu tratamento, que no caso chave mestra sou eu, estou ali para ajudar exatamente a superar essa dificuldade e retraçar estratégia e mudar rota. Aí a gente pode fazer uma porção de coisas, mas é preciso que você entenda que é você que vai tomar conta desse processo. E a Tainara falou uma coisa que eu achei linda, maravilhosa. Esse processo, eu sabia que eu precisava fazer, não era só pelo meu casamento, eu precisava resolver essa questão como mulher.
para eu me sentir a mulher que eu queria ser e que eu quero ser. E essa fala é muito bonita, porque muitas mulheres que sofrem com essa questão colocam a necessidade da resolução em outra coisa. Ah, porque eu quero, estou aqui procurando tratamento porque eu quero engravidar, quero ser mãe. E aí eu decidi que tenho que resolver isso. Ou, porque meu casamento está acabando, ou meu marido vai me deixar, ou porque eu não aguento mais viver com isso e eu tenho que resolver essa questão. Dificilmente eu escuto, e eu falo isso de uma forma muito aberta, dificilmente eu escuto o que a Tainara acabou de dizer. Eu fiz isso porque eu precisava disso como mulher. Isso é tão importante porque isso deixa muito claro o como que é todo esse trabalho, qualquer trabalho, inclusive, que se escolha para cuidar dessa questão e para resolver essa questão, como esse trabalho ele precisa ser abraçado por você. Não tem jeito. Ele precisa, você que está do outro lado aí, você precisa entender que este trabalho é para você e por você. E você precisa sim fazer ele por você primeiro. Por mais que você queira sim ser feliz com quem você escolheu, que você queira ser mãe, que você tenha vários outros objetivos na vida a partir daí, mas ele precisa passar primeiro por você. Você precisa abraçar esse trabalho por você. Não só esse, mas qualquer outro trabalho que você vá escolher para tratar do vaginismo, porque no final das contas a escolha é sua, mas você precisa entender que o trabalho será seu. E na hora que você abraça o trabalho, como a Tainara abraça, por exemplo, é meu, eu vou fazer por mim, eu agora preciso ser eu preciso fazer isso por mim, porque eu preciso ser aquilo que eu quero ser, aquela mulher que eu quero ser. Ó, muda tanto a Uhum. chavinha vir aqui, ó, e acontece o que eu acredito que aconteceu com o Will no trabalho. O Will, de uma forma muito rápida, para quem tinha um vaginismo severo, primário, e nunca tinha sequer se experimentado se tocar, fazer o que ela fez. Em 8 meses, ela completa todo o processo e ela, 8 meses, 8 semanas, Mariana, oiê, 8 semanas, ela começa um processo e termina. E foi ao final dessas 8 semanas que você conseguiu ter sua relação, não foi? Conta. E você falou um ponto muito importante que eu queria enfatizar, que é a orientação. Por quê? Realmente, eu comecei com um medo muito grande, com uma hesitação muito grande, mas eu venci todo esse processo. Em 8 semanas foi muito rápido e eu sinto que eu jamais conseguiria ter esse resultado, ter essa conclusão, se não fosse a orientação, porque à medida das etapas, né, que eu concluía uma etapa, passava para outra, eu ia se sentindo uma segurança, porque eu estava tendo orientação. Não era qualquer um me dando um conselho, não era uma busca na internet, daqueles sites loucos falando faz isso, faz aquilo, não. É alguém, um profissional especializado que estava me orientando, que estava me passando certeza, que eu poderia fazer aquilo, que não é o fim do mundo, não vai doer, olha o psicológico. E se não fosse a orientação, não teria concluído esse processo em 2 meses, jamais, jamais. Fez toda a diferença para mim. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado em 2024. Boa. Agora conta um pouco para esse povo que deve estar curioso, esse povo que está assistindo a gente. Conta a sua experiência, finalmente, quando você teve a sua primeira relação, a sua relação tão desejada. Como é que foi essa experiência? Conta como é que está a tua vida agora para esse povo, vá. Foi até um pouco engraçado, porque Conte. depois de tanto sufoco, de tanta tristeza, de tanta dor, foi tão natural, foi tão fácil, simples. Tem as etapas, né, do chave mestra, e a etapa do dilatador é uma etapa opcional, né? Terminando a segunda etapa dos 2 dedos, você já está apta, né, para ter isso, a penetração, você já está apta, mas eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, muito controladora, já estava frustrada há muito tempo. Eu fiquei muito preocupada, então eu resolvi ir até a fase dos dilatadores. E quando eu vi, eu fiquei assustada. Quando chegou a caixinha e eu abri, e eu vi aquilo tudo, eu falei, meu Deus. Mas é confiar no processo, na orientação, que, gente, não é uma coisa do outro mundo. É super simples, basta você confiar em você mesma, seguir o passo a passo certinho. E quando eu estava na fase dos dilatadores, que, se eu não me engano, foi cerca de 2 semanas, não foi mais que isso, os 6 dilatadores, de 6 tamanhos. E um dia, quando eu estava bem fazendo a prática, eu simplesmente parei e falei assim, peraí, mas isso tá completamente natural, tá normal, não tô me sentindo com dor, não tô me sentindo
ansiosa, não tô me sentindo afadigada, angustiada. Não, eu tô me sentindo normal. Então, eu vi que eu realmente eu estava pronta para dar mais um passo ali nessa relação e para concluir, enfim, meu tratamento. E no mesmo dia, no mesmo dia, eu aguardei meu marido chegar do trabalho, já assim, plena. Embalada na animação. Porque realmente eu fiquei impressionada, eu fiquei. Ver que aquilo ali virou algo natural para mim, eu jamais poderia imaginar. Então, quando aquilo passou a ser natural para mim, eu falei: peraí, estou pronta. E ele chegou e nós tivemos nossa primeira relação e foi completamente natural, sem dor nenhuma, sem nenhum desconforto. Você E catou o homem, foi isso mesmo? Você catou ele, né? Fala, vem cá, meu filho, venha cá que eu te foi quero. exatamente. E até ele mesmo ficou impressionado. Ele falou assim: peraí, eu não tô nem acreditando. Tipo, Mas quem é essa realmente, mulher, gente? gente, até hoje, né, ele fala, ele sempre comenta, né? Ele fala, ai, ainda bem que você achou a doutora Mariana. Ai, parece que a gente tá vivendo um sonho, eu não tô nem acreditando. E realmente, eu também, eu tenho hora que eu me sinto assim, nossa, eu nem acredito. Mas acredite, amor, tem que acreditar muito, porque é isso, assim, na hora que, é aquilo que eu sempre digo, quando você se empodera desse sentimento, e você falou uma frase que eu adoro, e eu faço questão sempre de frisar, eu estou pronta. Eu me sinto pronta, eu não fico pronta. Ninguém aqui é frango da Sadia para ficar pronto para quando vai forno, entendeu? Aquele anúncio do frango que vai, aquele palitinho que avisa quando fica pronto. Ninguém aqui é frango para ficar pronto. A gente sente pronta, a gente percebe, a gente sente no coração que a gente está pronta, sente na emoção que a gente está pronta, sente que as coisas estão naturais para a gente. Foi o que você falou. Quando eu percebi que eu estava natural usando aqueles dilatadores, já estava natural usando os meus dedos, passei para os dilatadores para terminar de ficar neutra, natural e confortável com eles. Quando eu percebi que finalmente eu estava natural com todos os movimentos, agora eu me sinto pronta. Pronto, eu estou pronta. Não é? Ah, eu vou ficar botando dilatador até eu ficar pronta. Aí eu tenho que ficar botando aquilo ali para eu ficar pronta. Cara, como eu falo, ninguém é frango para ficar pronto. A gente se sente. Na hora que você coloca aquilo ali, que você clica e fala, eu agora estou natural, eu me sinto natural. Acabou, acabou, acabou mesmo. Porque na hora que você se sente natural com uma coisa, você conquista aquela. No caso da penetração que eu estou falando, né? Você se sente natural com aquele movimento, você conquista aquele movimento é seu. Aquele movimento é seu, conquistado, check. Né? Checou ali a fase conquistada. E aquilo, você se empodera e se apodera daquilo, ninguém te tira mais aquele negócio. Ninguém vai tirar esse sentimento. A não ser que alguma coisa muito esquisita, muito ruim, muito fora da curva aconteça com você. Porque senão, ninguém te tira mais esse poder, ninguém te tira mais esse sentimento de capacidade, de que você é capaz de. E aí, só que você precisa se empoderar dele. Foi exatamente como aconteceu com a Tainara. A Tainara se apoderou, se agarrou nesse poder, nesse sentimento e conquistou. Né? Assim, parece que é mágica. Meu Deus, mas como é que isso aconteceu tão rápido com essa mulher? Isso parece mágica, isso não é verdade, isso é fake. É uma fake news aí que tá rolando aí, esse negócio pode ser fake. Não, gente, não é fake, não, nem mágica. É trabalho, trabalho, técnica, orientação, dedicação, apoio, acolhimento, muito tudo junto. Muitas técnicas, obviamente, né? Eu estudei a beça da minha vida para fazer isso. Então, tem todo um mix de coisas ali incluídas nesse trabalho, exatamente para que você que sofre com isso possa se sentir apoiada e acolhida. E como a Tainara falou, eu percebo que eu estou no caminho certo, eu estou trilhando o caminho certo. Então, eu estou segura de que eu estou naquele caminho, e aquele caminho que eu estou trilhando é o caminho que eu tenho que trilhar, é o caminho que é feito para eu trilhar mesmo. Então, eu estou ali naquele meu caminho, estou seguindo. E se você vai conquistando a sua confiança, a sua segurança ao longo do caminho, com a orientação que você precisa, a ideia é que os resultados venham. E a ideia é que o resultado vindo, você se anime e você conquiste isso cada vez mais rápido, né? E é claro, né, gente? A gente fala, com a Tainara conta aqui, parece uma coisa meio milagrosa, do tipo, nossa, mas eu conquistei aqui, aí de repente eu olhei pro meu marido, agora vem que eu te quero. Nem sempre isso acontece com todo mundo.
Não, não é. Nem sempre isso acontece com todo. Porque não depende só da nossa vontade. Depende de uma porção de coisas, inclusive de como está a relação com essa parceria. E muitas vezes a relação com a parceria pode não estar tão boa, já passa por muitos desgastes naquele momento. Mas a parceria também tem questões importantes que vão precisar ser resolvidas, né? Mas como o problema acaba ficando escondido, porque afinal de contas o problema de vocês aflora, o problema da parceria às vezes fica um pouco escondido. Eu falo muito sobre isso também no início do programa. E depois a mulher vence, começa a vencer as suas questões, às vezes o problema da parceria começa a aparecer e às vezes precisa inverter os papéis do apoio. Então tem muita coisa nesse caminho que pode mudar ou não mudar, pode mudar o desfecho, pode não ser tão rápido o desfecho como foi da Tainara, e às vezes outras coisas vão se somando no caminho, mas o que eu acho mais importante que todo mundo aqui entenda, que está nos escutando, é que se você não começar, se você não abraçar esse trabalho para você, você não vai ter oportunidade de experimentar nada. Nem o sucesso que a Tainara experimentou, e nem tampouco qualquer outra coisa. Vai continuar exatamente do jeito em que está, porque precisa começar de alguma forma. Esse sentimento precisa começar a brotar em quem ainda sofre, porque enquanto esse sentimento não brotar, vai ficar tudo muito mais difícil. Concorda comigo, Tainá? Sim, eu acho que é importante a gente dar esse primeiro passo, tomar essa decisão por nós mesmos. E também, é como você falou, tem que ter muita dedicação, porque não é algo, não é milagroso, realmente é um tratamento. Então, teve momento durante o meu progresso, eu ficava um pouco ansiosa, né? Um pouco estagnada, pensando alguns pensamentos antecipatórios, pensamentos ruins, negativos, mas tudo é um processo, você vê que tudo fica mais fácil com constância, que é uma coisa muito importante também. Então, é se dedicar mesmo. E eu vejo também algumas meninas falando, ai, até hoje eu não concluí o tratamento, eu quero. Agora não dá porque eu tenho isso para resolver, depois também não dá porque tem outra coisa, surgiu outra questão. E eu acho que a gente tem que se colocar em prioridade, porque não é só a nossa vida sexual, não é só isso, é o nosso psicológico também. A gente precisa estar bem para encarar nossos desafios durante nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, com a família, com os amigos. E quando parece que muitas alunas já são casadas, têm relacionamentos ou namorado, mas até mesmo para quem não tem um relacionamento com alguém, é importante a pessoa dar esse primeiro passo, já para se prevenir mesmo dessas coisas que acontecem, porque afeta muito o nosso relacionamento, afeta muito o nosso psicológico. Então, é necessário, sim, a pessoa ter muita dedicação, se envolver É isso realmente aí. na causa. Isso, se envolver na causa. É isso, sabe? Assim, eu acho que tem que ter sim um envolvimento. Sim, a mulher que vai buscar um tratamento, ela precisa se envolver. Se envolver no sentido de abraçar esse tratamento para ela, sabe? Porque às vezes a mulher está tão fragilizada, está tão vulnerável, que ela acaba até esperando que alguém faça por ela. Que alguém faça algo por ela, que alguém seja, digamos assim, o milagre dela, né? Nesse momento, nesse ponto. E, na verdade, infelizmente, isso não acontece, né? O que a gente pode ter ajudas, obviamente, ajudas profissionais, elas existem, mas o trabalho tem que passar fundamentalmente pela pessoa, ou seja, por você que está ainda aí nessa luta, né? Ainda nessa briga com você mesma para vencer essa questão, né? Isso eu digo para quem tem questões particulares para resolver, como a questão do medo da autoexploração, que é o que a gente está falando aqui, que é onde todo o meu trabalho se concentra, né? Meu trabalho de tratamento do vaginismo se concentra nesse empoderamento seu com o seu corpo. Então, se você não tem esse problema, não é o chave mestre que vai conseguir lhe ajudar, né? Então precisa ter essa questão para que a gente consiga ajudar lá no chave mestra. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais para quem a Tainara pontuou maravilhosamente bem, e é o que a gente observa, eu como observo, só tenho mais de 23 anos trabalhando com isso, então como eu observo muito o trabalho de vocês e muito esse perfil das mulheres que curam, uma das coisas que eu vejo de maior sucesso dentro desse trabalho é exatamente o que a Tainara acabou de falar: constância, frequência, a disciplina, que virou uma palavra que o pessoal pouco gosta de usar, mas eu continuo gostando muito, né? Ou seja, a disciplina, a frequência, a organização, né? Ou seja, a pessoa tem que se organizar para se dedicar mesmo. E esse abraço desse trabalho como sendo seu, um momento de amor, um momento de conhecimento, um momento não é de se chicotear, e sim de se amar no sentido de parar para dedicar aquele momento a você. Um momento de auto-amor, literalmente. Aqui a gente não está falando de nada erótico, aqui a gente está falando de um autoconhecimento, a forma mais literal. Então, quando vocês entendem que existe uma metodologia e que seguindo essa metodologia, a chance de você, de fato, obter sucesso é maior, quem consegue direitinho
direitinho e tem a disciplina para seguir, são as que mais têm sucesso mais rapidamente. Não é à toa. O que aconteceu com a Tainara não foi milagre, não. Ela se dedicou pra caramba. Ela se dedicou bastante, ela sabia o que ela estava fazendo, ela botou foco onde ela precisava, né? Para quem, mesmo estando determinada, tem alguma dificuldade, eu estou exatamente dentro do programa disponível para isso, exatamente, porque eu também não sei, né, quem tá enfrentando dificuldade ou não, se ninguém me falar, me falar, para eu poder entender qual a dificuldade, de que forma eu posso ajudar. Mas, às vezes a mulher caminha muito bem, como a caminhou. E eu só estou sabendo agora, só vi agora no final, já está tudo certo, tudo bem, ó, tá ótimo, só estou sabendo agora no final, entendeu? E é isso. Às vezes acontece também, fico muito feliz quando isso acontece. Então, Tainara, manda um recado para essa mulherada que está aqui assistindo a gente, vai, manda um recado para elas. Bom, como eu já falei, né, anteriormente, eu acredito que ter ingressado chave foi uma das minhas melhores decisões porque mudou completamente. E é assim, meninas, mulheres, apenas façam, sabe? Não fica hesitante, não fica com medo, não, porque eu sei que não é fácil, eu também passei por, mas vocês vão conseguir com a orientação certa, com constância, com dedicação. Eu consegui, vocês também podem conseguir. Então, aproveitem essa oportunidade, porque eu passei 6 anos da minha vida nessa situação de tremenda tristeza, de dor, de angústia, de desesperança. E finalmente eu consegui, né, a minha liberdade aí, a minha chave em 2 meses, muito rapidamente. E eu acredito que todos vocês têm potencial também para alcançar aí. Vocês vão ver, assim, como a vida de vocês vão melhorar completamente, psicológico, autoestima, como vocês vão se sentir novas pessoas, mais confiantes, mais determinadas. E, assim, eu desejo do fundo do coração que vocês não percam essa oportunidade de estar realizando aí esse grande sonho que é ter essa libertação, que é virar essa chave. Ah, Tainara, que coisa linda. Olha, é tão. Assim, para mim é sempre. É o que eu falo, a gente está falando, olha só, gente, já tem quase uma hora que a gente está aqui falando, olha como o tempo voa, passa rapidinho. E é isso, o papo é tão gostoso que o tempo voa, passa rápido. Mas para mim, assim, é sempre uma. Eu sempre fico muito, muito, muito feliz, muito tocada, muito emocionada com tudo que vocês sentem, passam. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que, como a internet, mais que pareça algo longe, você vê, eu estou no Rio de Janeiro. A Tainara está em Minas, né? E tem mulheres do Brasil todo, e às vezes fora do Brasil, trabalham no chave mestra. E dá uma impressão de que, cara, o trabalho é online, é um trabalho que não tem presença física, né, da pessoa, a gente não está indo em lugar nenhum, a gente vai assistir aula, meu Deus, mas como é que vai funcionar isso? E assim, depois de quase 5 anos de experiência só com o programa Chave Mestra, porque eu continuo trabalhando no meu consultório aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana e trabalho aqui também. Mas a experiência do Chave veio há 5 anos, quando eu decidi levar essa metodologia de trabalho virtual. E eu tenho cada vez mais certeza que, por mais que, por exemplo, eu atendo muitas mulheres dentro do meu dia a dia, com a mesma questão, e trabalho com elas, tudo que eu trabalho no Chave Mestra presencialmente, mas eu acho que a oportunidade que o Chave Mestra traz, sentimento de transformação, ela é muito ímpar, porque eu acho que ela é muito única. Porque vocês estão do outro lado da tela, vocês não estão sequer em contato comigo semanalmente ou quinzenalmente, contato direto que eu falo, presencialmente, mas vocês conseguem sentir toda a transmissão desse conhecimento do outro lado da tela, em que vocês se apoderam disso de uma tal forma que parece que eu estou ali do lado de vocês. Essa sensação que me dá, sabe? Quando eu escuto vocês falando, e vocês falando de todo esse sentimento transformador. E isso, para mim, me dá eu fico tão orgulhosa, assim, do trabalho de vocês, orgulhosa do trabalho que eu desenvolvi, de poder chegar tão perto, porque eu acho que esse é o grande desafio da gente na internet, é a gente conseguir chegar tão perto de vocês, a ponto de vocês poderem perceber, sentir como se eu estivesse do lado, sabe? Falando, orientando e ajudando. Eu acho que esse é o maior desafio do mundo virtual, é que a gente possa se sentir tão próximo, mesmo estando distante fisicamente. Quando a gente consegue, e a experiência do Chave Mestra me mostra isso, com essa fala, com todas essas falas lindas de vocês, é que é exatamente isso que eu consigo fazer, né? Que me proporciona esse encontro do Chave Mestra, esse formato desenvolvido do Chave Mestra, de poder realmente fazer com que vocês se sintam ali
comigo, abraçadas, dentro daquela comunidade, né? Dentro com apoio, vendo tantas outras pessoas passando pela mesma situação, mesmo que vocês façam trabalho sozinhas, né? Dentro da casa de vocês, mas vocês conseguem entender quanta gente tem também sofrendo da mesma forma, sabe? Eu acho que esse formato do Chave, ele é muito feliz nesse ponto, porque ele mostra para vocês esse universo todo que vocês têm, o quanto vocês podem bem lá dentro, à vontade, acolhidas, enfim, respeitadas. Eu acho que isso faz muita diferença e reflete muito nessa fala de vocês, sabe? De alegria, de felicidade, de gratidão, de retorno de todo esse trabalho, entendeu? Assim, eu como mulher, eu sempre fico muito maravilhada com esses resultados, porque é isso, é outra mulher se descobrindo, é outra mulher livre dessas correntes horrorosas que esse medo traz de prisão, né? Então, como mulher, eu sempre fico muito feliz e muito emocionada de ver toda essa descoberta e toda essa sensação de liberdade que vocês conquistam, esse sentimento de liberdade. Mas, como profissional, eu fico muito orgulhosa de mim também, sabe? Eu não tenho nenhum problema em falar isso, não, porque é isso, a gente tem que se orgulhar das coisas boas que a gente faz, entendeu? E eu entendo que esse, de fato, é uma coisa que eu quero, que é o que eu escolhi para fazer da minha vida e é o propósito que eu tenho, cara. Eu gosto muito de fazer. Como profissional, eu fico muito realizada quando eu vejo o sucesso de vocês, quando eu consigo ajudar vocês a se livrar, quando vocês conseguem um resultado que a gente quer, que eu me proponho a ajudar e que vocês tanto querem, sabe? Então, agradeço muito, muito, muito a todas vocês que me escolhem para fazer esse trabalho. Agradeço muito quando vocês topam generosamente compartilhar essa história, me deixa feliz demais, 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 demais. A certeza de que eu também estou no caminho certo em trabalhar, em fazer o que eu faço. Nossa, eu me sinto muito grata também. Como você falou, né? Esse trabalho online, né? Alcançou uma proporção assim tão grandiosa, né? Que felicidade, que bom. Eu também fico muito feliz, porque eu acho que eu não teria o acesso a esse treinamento se não fosse nessa plataforma, né? Através dessa ferramenta online. E isso me possibilitou, né? Eu incluí meu tratamento. Então, eu fico muito feliz. Até mesmo quando eu já estava procurando algumas soluções, procurando alguns médicos, às vezes eu encontrava algo sobre fisioterapia pélvica, mas em lugares mais afastados fica muito difícil financeiramente, remotamente também. E se não fosse o Chave Mestre ser um programa assim online que possibilita, né, o acesso em qualquer lugar do Brasil, eu acho que não teria como tá fazendo. Então, eu fico muito feliz que o formato do programa é assim também, porque isso possibilita alcançar várias mulheres do Brasil aí afora. E, nossa, fico muito feliz. Muito grata mesmo de existirem profissionais igual você, que se dedicam a fazer a diferença mesmo na vida dessas mulheres. Ô, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu carinho, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar toda essa história com a gente aqui. Eu acho que eu não tenho, assim, é aquilo, né? Assim, eu não tenho como desejar algo diferente para você que não seja toda a felicidade do mundo, que você possa aí se desenvolver cada vez mais, se explorar cada vez mais, se descobrir cada vez mais com quem você escolheu para estar do seu lado, que vocês dois possam caminhar juntos aí nessa descoberta do mundo a dois, né? Dessa descoberta do mundo erótico a dois, né? Porque é isso, a gente tem várias descobertas a fazer depois que a gente se livra desse medo. Então é muito bom que a gente possa continuar, né, nesse aprendizado, porque é isso, agora abrem-se outras portas para você explorar, e aí você pode voar, o mundo é teu, minha filha. Vai voar agora, explorando aí esse mundo que você tem à sua frente, sabe? Então, você seja muito feliz na sua jornada. Boas para te desejar. Ai, obrigada. Nossa, eu fico muito feliz, muito grata, só te novamente, por ter feito parte da minha trajetória, por ter me ajudado a alcançar a minha conquista, a minha liberdade. É realmente a melhor decisão que eu poderia tomar. Estou muito grata mesmo, muito feliz, muito realizada. Realizada. Boa, bom demais te ouvir, meu bem. Olha, muito obrigada mesmo pela tua participação. Foi linda a nossa conversa. Linda, linda, linda. E agora vamos descansar, né? Porque já está tarde, inclusive. Mas, ó, obrigada, viu? Muito obrigada novamente pela sua participação. Ó, um beijo enorme para você. Beijo, obrigada. E se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram.
Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!